Olá, melhores amigos do universo. Todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora. Estamos aqui hoje para falarmos sobre um assunto fantástico que foi me solicitado pela Associação dos Jovens da Seitinoye do Brasil. E eu me empenhei em estudar para dialogar com vocês aqui. Sonhos, propósitos e projetos. Como nós podemos articular nas nossas vidas para que nossos sonhos, para que nossos projetos, para que os nossos propósitos possam realmente acontecer, dar certo e sermos vencedores em tudo aquilo que nós nos determinarmos a fazer. E aí eu vou convidar vocês a terem em mãos o livro dos Jovens, do mestre Masaharu Taniguchi. Este livreto, Sua Missão é Vencer, que é do nosso querido preletor Junji Miyaura. E também eu vou falar um pouquinho sobre este livro fantástico do mestre Masaharu Taniguchi, que é o Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Então, esses 3 livros vão encerrar em si só sobre este tema tão fantástico que são os projetos, os sonhos, os propósitos da nossa vida. E aqui os jovens me perguntaram, preletora Daisy, sonhos, propósitos e projetos são a mesma coisa? Na verdade, sonhos é aquilo que a gente deseja a um nível intelectual, né? Eu tenho um sonho de ir para a Europa, eu tenho um sonho de entrar numa determinada universidade, eu tenho um sonho de me casar, de ter filhos, enfim, vários sonhos a gente tem, né? E os propósitos também, nós temos vários propósitos. Porém, se nós tivermos projetos de vida para alcançarmos, para chegarmos na finalização desses sonhos e desses propósitos, é que nós vamos realmente ter a vitória. Então, sonhos e propósitos são aquilo que a gente deseja, são os nossos ideais, é aquilo com que a gente quer realmente que aconteça. E o projeto é uma forma de colocar no papel, verbalizar e partir para a ação daquilo que nós mais desejamos nas nossas vidas. Por isso é muito necessário, igual uma casa que você quer construir, né? Você tem um sonho de construir uma casa. Aí você conversa com o engenheiro, você conversa com o arquiteto e vocês iniciam o projeto da futura casa que você deseja. E aí você vai determinando como é que será ela. Ela será com 3 quartos, ela será com uma sala ampla, com uma cozinha, com 3 banheiros, com uma garagem, com um quintal, enfim, com jardim. Aí você coloca no papel aquele projeto e você começa a vibrar espiritualmente para a conclusão dele. Mas até chegar na conclusão, tem um caminho a ser determinado, a ser trilhado para o sucesso desse sonho, para que este propósito chegue à sua concretização para dar alegria para a tua vida. Então, essas são as diferenças. Nós temos os sonhos, que são os nossos propósitos de vida, e aí nós colocamos no projeto para a sua futura execução, tá? E aí eles me fizeram outra pergunta. Ao longo de nossas vidas, ouvimos falar sobre ideal, missão, propósito. Mas como fazer para descobrir qual é o meu propósito? E além disso, viver fielmente a ele. Sim, nós temos assim vários ideais
e dependendo da forma como nós vamos vivenciando a nossa jornada na vida, às vezes a gente pode até mudar, né? Às vezes lá quando éramos pequenininhos a gente desejava ser professor, depois vai crescendo, não, agora eu quero ser arquiteto, ai, agora eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Esses ideais ele podem mudar, mas para descobrir realmente aquilo que vai fazer bem para você, que é o que vai ser bom para a tua vida, você tem que, através da conexão com Deus, orando, pedir a Ele que te oriente. Meu Deus, é esse ideal o melhor para a minha vida, para que eu possa cumprir minha missão como filho de Deus e eu possa alegrar a muitas pessoas com esta profissão, com este trabalho ou com esse ideal, né? E aí você vai recebendo sinais divinos de que aquele propósito, de que aquele ideal, de que aquele sonho realmente é algo benfazejo para a tua vida e para a vida das pessoas que te cercam. Né? Comigo aconteceu isso em relação ao direito. Quando eu era pequena, a minha mãe me perguntou o que eu queria ser quando eu me formasse. E eu disse que eu queria ser advogada. Mas eu nem tinha muita ideia do que era ser advogada. E aí, estudando, eu entrei na Associação dos Jovens, eu comecei a praticar meditação, comecei a ler bons livros, né? Como principalmente este livro dos jovens. E aí, gente, aqui no primeiro capítulo, o mestre fala o ideal que se aloja em nós. Na página, vamos ver aqui qual que é a página deste livro. Aqui não tá aparecendo a página? Na página 19, ele fala assim: o homem deve transcender a matéria e elevar-se espiritualmente. Somente a elevação espiritual é a verdadeira elevação do homem. Aí ele fala na página 20, né, continuando aqui sobre a nossa elevação espiritual, ele coloca assim aqui: no nosso íntimo está alojado o ideal perfeito, que vem de Deus, e esse ideal nos sussurra constantemente: seja nobre, seja puro, seja justo, seja grandioso, né? E aí o mestre coloca assim: o verdadeiro homem não pertence ao reino que existe na face da terra, né? Não importam nem as críticas, nem os elogios que saem da boca das pessoas pertencentes ao reino terrestre. Não importa o juízo da multidão que pertence à terra, ou o juízo que se altera conforme as rápidas transformações ideológicas através dos tempos. Eles são insignificantes comparados com o juízo do ideal perfeito que se aloja em cada um de nós. Nós podemos sentir a verdadeira alegria de viver somente quando agimos de acordo com o ideal perfeito que se aloja em nós e nos tornamos dignos de seus elogios. E aqui ele continua que este livro dos jovens, ele é maravilhoso, né? Ele fala muito do teu ideal. E aqui na página 21, 22, acho que é na página 23, ele coloca aqui: vocês devem ser fiéis ao seu ideal interno e ouvi-lo com docilidade. Realizando o seu ideal interno, que vocês estarão sendo autênticos. Abafar o apelo do seu ideal interno seria o mesmo que matar o seu eu verdadeiro. Então, isso quer dizer que quando nós nos unimos a Deus através da oração, através da leitura de livros maravilhosos, através de palavras benfazejas, de atitudes de verdadeiros filhos de Deus, nós vamos cada vez mais nos aproximando da concretização dos nossos desejos. E às vezes, quando o mundo fenomênico tenta se transpor e nos mostrar algo que não seja bom, que não é o correto, sussurra no nosso interior: não, este não é o verdadeiro desejo do Filho de Deus. O verdadeiro desejo do Filho de Deus
é se portar como filho de Deus em todas as suas atitudes. E o teu ideal, ele tem que ir de encontro ao ideal da humanidade. Ele não pode prejudicar outras pessoas. Quando eu, então, desejava ser advogada e fui trabalhando na Associação dos Jovens, fui me dedicando, fui dando amor, fui participando, lendo os livros, eu estava no ensino médio e comecei a ter a matéria de direito. E a matéria de direito me encantava. E eu tirava somente 10 nas provas, até que um dia o professor de direito me chamou e disse: Deise, você já pensou em ser advogada? Eu disse a ele: eu já pensei. Ele disse: então, tenha certeza de que é a tua profissão, porque pelas tuas palavras, pela tua eloquência, pelo teu modo de responder as perguntas nas provas, você será uma excelente advogada. E aí eu entendi, né? Eu entendi que Deus estava me mostrando o caminho. E aí, aqui nessa pergunta, como fazer para descobrir esse propósito, esse ideal, você vai recebendo os sinais. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você estiver conectado com as palavras do bem, com as palavras de luz, através da leitura de bons livros, através... Olha só, este livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, vamos ver aqui qual o capítulo que eu vou lhes falar aqui. Todo ele é maravilhoso, né? Aqui no capítulo 9, na página 83, ele fala sobre a arma para comandar o destino. E aí ele fala sobre o poder do uso da palavra. O quanto é importante a forma como você usa a palavra na tua vida. Ela é a arma que vai formando o teu destino, que vai atraindo o teu ideal, atraindo os teus propósitos, dependendo de como você utiliza no teu dia a dia. E quanto mais palavras boas, quanto mais mente positiva, quanto mais certeza de que você é merecedor de todas as dádivas divinas, mais você se aproxima da concretização do teu ideal, né? E aí, aqui neste capítulo, onde ele fala assim, de que modo usar o poder da palavra, ele diz assim: acredito que as vibrações que sintonizam com a essência do universo perdurarão por toda a eternidade, pois ninguém conseguirá fazê-las cessar. Quando nos referimos, na página 86, tá, gente? Deste livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Quando nos referimos à ideia concebida por Deus, podemos usar a expressão ideia suprema, arquétipo da criação. E quando nos referimos à ideia concebida pelo homem, podemos usar a expressão consciência, conceito humano. A ideia é manifestada concretamente por meio de palavras. As palavras são proferidas pela voz, que é a vibração de sons. A voz é constituída de sons com determinado objetivo. Podemos dizer que sons com determinado objetivo constituem palavras. Sabemos, pois, que a palavra constitui a força motriz da criação. Isto é verdade tanto em relação ao universo como em relação ao ser humano. Então, partindo da ideia de que somos dotados de natureza divina, é natural chegarmos à conclusão de que quando proferimos palavras carregadas de ideias que sintonizam com a essência do universo, elas desencadeiam a força motriz para criar algo. Então, quanto mais você fala naquilo que você deseja, no teu ideal, no teu sonho, no teu objetivo, você está conspirando com o universo, você está preparando o molde mental para a concretização de tudo que você verbaliza no teu dia a dia, no teu cotidiano. Ou seja, se você fala, eu sou merecedor por exemplo, desse trabalho maravilhoso que eu desejo,
O universo vai conspirando com esse teu desejo e o molde mental vai preparando aquele trabalho maravilhoso, aquela casa maravilhosa, aquele carro maravilhoso, aquele sonho espiritual maravilhoso, aquele desejo, aquele ideal. Por essa razão, na Bíblia, ainda na página 86 deste livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, por essa razão, na Bíblia constam várias passagens onde está implícito que as pessoas podem ser respeitadas ou amaldiçoadas, dependendo das palavras que proferem. Realmente, as palavras que proferimos têm o poder de determinar o nosso destino. Olha só, gente. Quer dizer que tudo que você fala, tudo o que você pensa e como você se sente perante a vida é que está determinando o teu destino. Será que você só está proferindo palavras boas para preparar um destino maravilhoso? Ou será que você profere palavras negativas que estão afastando de você os teus desejos da tua alma? O poder da palavra, bem como o seu efeito duradouro, ficam comprovados até certo ponto graças a um fenômeno inédito e misterioso constatado nos aparelhos de radiotelegrafia. Às vezes, o operador capta em seu aparelho receptor músicas de procedência desconhecida, vozes de pessoas e vários outros sons misteriosos, que parecem ecos de vozes vindas não se sabe de onde. Acredito, então aqui o mestre na página 87 deste livro, ele fala assim: talvez algum dia seja inventado um receptor de radiotelegrafia extremamente sensível, capaz de captar as palavras dos sermões de Jesus Cristo, proferidas para seus discípulos junto ao mar de Galileia, ou as palavras que ele disse ao ser pregado na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas, considerações à parte, podemos acreditar no seguinte: nossas palavras contêm a força motriz da criação e, influindo em nossas situações, nosso mundo e nosso corpo carnal podem modificá-los para melhor ou para pior. Portanto, nunca é demais o cuidado na escolha de palavras que vamos proferir. E olha essa parte, gente. O universo é um órgão auditivo extremamente sensível. Nunca devemos proferir palavras que magoem os outros, palavras que lhes incutam pensamentos impuros, palavras que os humilhem. Entretanto, como é grande o número de pessoas que proferem palavras negativas, amaldiçoando o lar, a profissão, a situação em que se encontra, enfim, a si próprio. Expressar ideias pessimistas é fazer emanar de si próprio uma atmosfera negativa. Quem vive proferindo palavras negativas acaba atraindo coisas e fatos que ele teme. Olha só, não profira palavras cruéis. Quem profere palavras cruéis acaba criando para si um destino cruel. Não critique os outros. As duras palavras de críticas tornam desagradável a vida da própria pessoa que as profere. Então, aqui nós temos a resposta de como é que nós fazemos com que os projetos que nós temos, os ideais, os propósitos, vão sendo preparados para que se realizem nas nossas vidas, né? E aqui no final de cada capítulo deste livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, o mestre Masaru Taniguchi, deixa uma oração que ele chama de palavras a serem mentalizadas. Conscientizei-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com os meus pensamentos. Compreendi que, sendo bons os meus sentimentos, serão bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, serão boas as minhas palavras. E sendo boas as minhas palavras, o mundo que habito será um mundo ideal, repleto de bondade.
A partir de agora, não terei pensamentos agourentos, não proferirei palavras agourentas, não ouvirei comentários agourentos. Abandonei por completo o hábito de criticar os outros. Já não existe em mim o hábito de descobrir os defeitos alheios. Sou otimismo em pessoa, sou esperança em pessoa. Meu coração está repleto de uma alegria intensa. Proporciono felicidade a todas as pessoas. Olha só, dou coragem a todos. Minhas palavras tornam-se realidade no mundo das formas. E aqui, os jovens me perguntaram, digamos que uma pessoa tem um sonho, mas mesmo que ela se esforce e busque realizá-lo, não consegue. Seria esse um sinal de Deus que não é um sonho sincero que não deve ser realizado? Na verdade, às vezes, no nosso subconsciente, nós temos arraigados pensamentos tão negativos ou algumas situações no passado que nos fez desacreditar que somos merecedores filhos de Deus para a concretização de todos os nossos sonhos e nossos ideais. O preletor Carlos Alberto da Silva, preletor maravilhoso, ele comentou numa de suas palestras que numa determinada etapa da sua vida, ele não conseguia a prosperidade. A prosperidade não conseguia se estabelecer na sua vida. E aí ele fez um exame de consciência e após fazer a purificação da mente, ele descobriu que quando ele era criança, ele escutou um tio dele, que era, acho que era um religioso, dizendo que somente os pobres iriam para o céu, iriam para o paraíso. Que os ricos jamais poderiam entrar no paraíso. E isso ficou tão arraigado na sua mente que esse pensamento, essa informação não permitia que ele manifestasse a prosperidade na sua vida. Toda vez que ele ia prosperar, vinha: os ricos não vão para o céu. Os ricos não são merecedores de serem tratados como filhos de Deus. E aí bloqueava a prosperidade na vida dele. Até que ele, lendo os livros da Seitinoye, proferindo as palavras positivas, tendo essas orações que nós acabamos de ler aqui no livro Comande Sua Vida com a Mente, além de principalmente diariamente realizar a meditação Shinsokan, né? Onde nós todas as manhãs repetimos as normas fundamentais dos praticantes da Seitinoye, né? Aqui, olha só as normas fundamentais. Primeira, agradecer a todas as coisas do universo. Segunda, conservar sempre o sentimento natural. Terceira, manifestar o amor em todos os atos. Quarta, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Quinta, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca suas partes negativas. Sexta, anular totalmente o ego. Sétima, fazer da vida humana uma vida divina e avançar crendo sempre na vitória infalível. Oitava, iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Muito obrigado. Aí ele disse assim, então é esse pensamento, é essa informação que eu recebi quando eu era pequeno, devia ter uns 7 anos, está impedindo a minha prosperidade. E aí ele começou a repetir para si mesmo, sou merecedor, sou próspero, sou filho de Deus. A prosperidade é um merecimento de todo filho de Deus. Vou sim para o céu. Já é o céu aqui na face da terra. Vou manifestar Deus nas minhas atitudes e tenho direito à prosperidade. Tenho direito à felicidade como um herdeiro das dádivas infinitas de Deus. E aí ele conseguiu manifestar a prosperidade nas nossas vidas. E a última na vida dele, né? E a última pergunta que os jovens me fizeram, qual a relação entre o propósito de cada indivíduo e o Musub, ou seja, a união de todos os seres? Uma das coisas fundamentais que nós temos que ter para termos a certeza de que o nosso ideal é um ideal que vai ter Deus como nosso avalista, Deus como nosso aliado,
é sabermos de que os nossos ideais, eles não podem prejudicar as pessoas. Que nós todos estamos aqui no mundo terreno para realizarmos a união de todos os nossos irmãos, para nós nos ajudarmos mutuamente. Portanto, o meu ideal, o meu sonho, o meu propósito tem que estar de acordo com o propósito das outras pessoas, com a alegria das outras pessoas. E aí, a partir do momento que a gente decide realmente fazer o bem, realizar o ideal, né? Que o nosso ideal seja algo que vai beneficiar ao maior número de pessoas, que vai dar alegria ao maior número de pessoas, aí sim nós vamos conseguir que seja concretizado aqui na face da terra e poderemos ser felizes e fazer felizes o maior número de pessoas possível. Gente, realmente eu convido a vocês a encherem suas vidas de palavras positivas, a encherem seu mundo de pensamentos felizes, de palavras, de pensamentos, de atitudes que vão beneficiar toda a humanidade. E assim o nosso ideal será condizente com o ideal do meu irmão, de todos os meus irmãos, e nós todos unidos concretizaremos a paz, a alegria, a felicidade terrestre. Agradeço muito você ter estado comigo neste vídeo. Mande aqui tuas perguntas, mande teu like se você gostou. Venha comigo a juntos criarmos este mundo ideal de alegria, de prosperidade, de felicidade, através das palavras, através da oração, através da leitura de livros maravilhosos e através realmente de atitudes de verdadeiros filhos de Deus. Porque todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora.